onerosa. Onde é que está o foco da gratuita? Em todos aqueles que cumprirem esses requisitos determinados por lei. Quais são os requisitos? Terem rendimento familiar de até 5 salários mínimos, estarem morando naquele local há mais de 5 anos, terem apenas aquela moradia e, no máximo, ocuparem legalmente no sentido, né, de efetivamente, até 250 metros quadrados. Então, se você tem menos de 5 salários mínimos, se você só tem aquela habitação, se você não tem nenhuma outra, nem ganhou nenhuma outra do governo no sentido de outro lugar que você tenha tido essa concessão, e você ocupa uma área de até 250 metros quadrados, você tem direito constitucional, legal, de reivindicar aquele lugar como sua moradia efetiva. O que acontece? Isso significa que o patrimônio, então, a União, então, dá aquela moradia? Não. O patrimônio nunca deixa de ser dono daquela moradia. O sentido da posse, sim. Você pode usar, você vai usar para morar. Mas a União, ou seja, o patrimônio, preserva o patrimônio de todos os brasileiros, no sentido de que aquilo não passa a ser da outra pessoa, como a gente compra um apartamento e resolve vender. Essa titularidade, então, que é o que a gente está fazendo, é onde a gente quer chegar nesse projeto, olhar e dizer assim, quem tem este direito? Como é que eu consigo saber quem tem esse direito? Só conhecendo cada um. Conhecer cada um significa bater na porta, fazer um cadastro e comprovar. Você mora aqui há quanto tempo? Qual é a sua renda? Quantas pessoas habitam aqui? Só você trabalha? Enfim, é um cadastramento para que a gente possa dizer, bom, conhecemos então os nossos moradores. O segundo ponto é, urbanisticamente, quais são as leis que regem aquela cidade? Porque a regularização fundiária, que é como a gente trata isso, existe no país inteiro. Inclusive nas populações ribeirinhas da Amazônia. Vocês imaginam o que é fazer regularização fundiária na Amazônia. E está sendo feito com o mesmo enfoque, no mesmo sentido. A segunda pergunta é, mas essa casa que foi construída aqui, ela pode estar aqui? Ou seja, será que ela aqui vai trazer riscos ambientais e riscos pessoais? Quer dizer, a pessoa que mora ali, a família que mora ali, não tem um risco de enfim, uma catástrofe, por exemplo? E a pessoa, a família que mora ali, não está causando um dano ambiental, por exemplo, à beira daquele rio? Tudo isso só tecnicamente. E a partir daí, então, se construir uma proposta de quem pode ficar, quem não pode ficar e como pode ficar. Com isso tudo, a gente ainda tem que botar todo esse quadro ainda com duas visões muito, vamos dizer assim, estratégicas, né, de política pública. O Ministério das Cidades define o seguinte, você não pode titular nem fazer regularização fundiária numa área que não tenha infraestrutura. Então, quando você trabalha dessa forma, o que é infraestrutura? É água, luz, esgoto, calçamento, enfim, ônibus, infraestrutura. Então, quando a gente pensa um pouquinho, eu vou entrar um pouquinho na sua seara só para dar um exemplo, professor, mas quando a gente pensa numa casinha isolada, lá dentro, lá no final do Jardim Botânico, a gente pensa assim, que custo é possível levar infraestrutura? É claro que sim, mas existem parâmetros de custos. Então, para eu levar a água, o esgoto, o saneamento, o calçamento, até lá, sai do parâmetro onde esse gasto é definido. Então, a alternativa, muito provavelmente, será trazer aquela família para o lugar mais próximo das outras, onde a infraestrutura seja viável e cabível. A segunda diretriz básica é a seguinte, quando você faz um trabalho desse, e aí a importância, sim, da área de especial interesse social, e aí eu acho que tem uma grande confusão no que é isso, né? Isto não é, em nenhum momento, cristalização ou, como é que se diz, um pró, né? Uma vantagem para que se favelize nada. Ao contrário, quando esse instrumento urbanístico foi criado, ele foi criado para que se pudesse inserir aquela área na malha da cidade, com toda a infraestrutura necessária e, ao mesmo tempo,
dar condição à prefeitura de agir naquele território com a força de lei que ela tem. Ou seja, não deixar que os parâmetros urbanísticos da cidade sejam quebrados. O Rio de Janeiro viveu, a gente sabe disso, não é o caso desta comunidade que a gente está falando, mas no geral, muito dessas quebras, né, urbanas. O que a gente vai fazer, e aí é obrigação nossa da União, é quando escrevermos o contrato entre nós e os moradores, sejam eles quem forem e quais forem, como a gente não está dando, a gente tem um contrato de cessão, porque a gente está dizendo assim, olha, isto é um próprio da União, é área da União, mas você vai poder morar aqui para sempre, se você quiser, e se você não tiver outra casa. Seus familiares podem continuar morando aqui, para sempre, se não tiverem outra casa. Mas, como é um contrato, e um contrato é um acordo entre duas partes, eu vou te dizer como é que você pode morar aí. Então, você pode morar aí neste tamanho, mas você não pode pegar os seus 250 metros quadrados e dividir em 5 por 50 metros quadrados para cada um. Isso você não pode fazer. Você não pode construir fora do padrão que a prefeitura define como sendo o gabarito daquela área, tal. Se você fizer isto, cessa o nosso contrato, como qualquer contrato. E aí, eu pego o seu imóvel, meu imóvel, né, da União, de volta, e você, infelizmente, quebra de contrato, você sai porque você quebrou o contrato. Então, não é uma coisa não é território livre, ao contrário. O que a AES faz é definir como é que esse território se insere na cidade e que regras esse território tem que cumprir. Como a gente não sabe, e a prefeitura também não, porque a prefeitura nunca fez esse levantamento, coube a nós da União, como proprietários da terra, fazemos um levantamento técnico para que a partir daí a gente possa discutir, e aí é que nós vamos discutir com a prefeitura, os moradores, com todos os moradores que estão lá e os moradores da cidade, como geral, todos somos cidadãos e todos somos moradores dessa cidade. Como é que nós vamos definir esse território? Quais são as regras que eu vou ter que botar no meu contrato? Né? O que a União está dizendo para aquele morador e para o resto da cidade? Como é que a gente faz com que o Estado, no sentido grande, chegue à porta de cada um desses cidadãos? Né? Então, é nesse sentido que esse instrumento urbanístico que chama Área de Especial Interesse Social define as regras de inserção daquela comunidade que estava fora da cidade, fora do alcance do Estado para dentro, com ônus e bônus. Né? Os bônus da infraestrutura, da legalização, da tranquilidade e os bônus e os ônus dos impostos, de tudo que todo mundo tem que pagar quando está na cidade. Naturalmente. Naturalmente. Então, lidar com essa nova inserção só pode ser feito quando a gente discute com todo mundo. Por isso, de novo, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, André. Acabou. Então, eu vou continuar aqui para as perguntas, mas eu queria, de novo, por conta disso, né, chegar encerrar minha fala dizendo o seguinte, o que a gente está fazendo hoje é olhar o problema, estudar o problema, pensar tecnicamente no problema para depois vir para a sociedade no geral e discutir esse problema com todos. Era isso. Obrigada pelo convite novamente.